Bem, primeiramente eu agradeço muito a colega Luciana, que na verdade exagerou demais meu currículo, eu não tenho isso tudo não, mas eu agradeço bastante. Eu sei que as palavras dela são por amizade, né, que nós temos, né, a doutora Luciana inclusive me ajudou bastante na época da prova oral, né, eu estive na casa dela, conversamos bastante, me passou bastante material, foi até por indicação da professora Gabriela Neves Delgado, né, que são grandes amigas, então ela está comigo desde antes de eu passar no concurso do MPT, então realmente as palavras dela são fruto de amizade e de carinho, né. Eu pedi para colocar um PowerPoint para fazer a apresentação sobre o GT de controle de convencionalidade. Não vai ser uma missão fácil, né? Depois das brilhantes palestras que nós tivemos aqui, brilhantes, emocionantes, né? Dos colegas Cadu e Helder. Eu vou fazer um relato, né, das atividades que foram desenvolvidas pelo GT. O GT é formado por colegas, né, de diversas regionais, como o colega Silvio Beltramelli, da PRT 15 de Campinas, e o nosso coordenador é o colega Tiago Gurjão, que também é o assessor internacional da PGT. Eu queria para passar. Tá, obrigado. Eu tenho que apertar aqui. Sim. Bem, como o Helder já falou aqui de forma bastante clara, né, didática e brilhante, como sempre, né, as exposições dele, a reforma trabalhista, né, e aqui nós citamos a Lei 13.429 de 2017 e a principal delas, né, a 13.467 de 2017, não mais a medida provisória, né, que caducará agora no 23 de abril, mas a reforma trabalhista, ela é eivada, né, os dispositivos introduzidos, né, na CLT e na 6.019 de 74 por esses diplomas legais, são dispositivos assim de uma clareza grande, né, de contrariedade à Constituição Federal, e aqui foi muito bem exposto pelo Helder. Eu trouxe aqui, né, as principais contrariedades aos direitos fundamentais do trabalho, a relação de emprego socialmente protegida, a dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, função socioambiental, né, da propriedade da empresa. Então, a inconstitucionalidade desses dispositivos trazidos pela reforma trabalhista é clara e patente. E como o Helder também bem colocou, já há várias ADIs, né, pendentes de julgamento pelo STF, tratando dessas normas introduzidas pela reforma trabalhista. Todavia, né, como também muito bem exposto pelo Helder, o STF ele não vem cumprindo o papel de guardião da Constituição que lhe foi atribuído pelo Poder Constituinte originário, né? O STF ele deveria, né, por meio de suas decisões, fazer cumprir a Constituição Federal, sobretudo os direitos fundamentais, mas, ao contrário, nas decisões proferidas nos últimos anos, inclusive revendo entendimentos anteriores da própria Corte, o STF ele vem traçando, né, entendimentos, decisões restritivas e violadoras dos direitos fundamentais sociais. Inclusive, o STF já vinha fazendo uma reforma trabalhista pela via jurisprudencial, né, até mesmo antes da intervenção legislativa. Então, nesse contexto, né, a possibilidade de êxito, né, de um controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou mesmo difuso, porque mesmo o controle difuso ele chega no STF, né, pela via do recurso extraordinário, e aí nós temos, né, decisões com efeito vinculante, erga omnes. Então, nesse contexto, a possibilidade de êxito de um controle de constitucionalidade da reforma trabalhista é, de fato, bastante remoto, né? E aí que nós nos deparamos com o tema do controle de convencionalidade, né, das normas introduzidas pela reforma trabalhista, tá? Quando nós falamos de controle de convencionalidade, nós falamos, né, da análise das normas trazidas pela reforma à luz dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. E aí não só as convenções da OIT, mas também convenções e tratados firmados no âmbito de ONU e da OEA, da Organização dos Estados Americanos, né?
Essas normas internacionais, é claro que a melhor doutrina, da qual, inclusive, eu comungo entendimento, né, é no sentido de que elas têm uma hierarquia constitucional, né, pelo próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, mas o entendimento do STF, né, como nós sabemos, é de que essas normas, se não aprovadas pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, elas têm hierarquia supralegal, mas infraconstitucional. E até pensando estrategicamente, é melhor que nós adotemos esse entendimento, porque, tratando-se de normas de natureza infraconstitucional, o controle de convencionalidade ele teria como sua última instância, no âmbito trabalhista, o TST. Né? Ele não chegaria no STF, porque nós estaríamos falando de normas infraconstitucionais e não de hierarquia constitucional. Então, estrategicamente, é melhor que nós defensamos, né, que essas normas, esses tratados ratificados pelo Brasil, como o próprio entendimento do STF, eles têm hierarquia infraconstitucional, mas supralegal, ou seja, eles estão acima das normas trazidas pela reforma trabalhista. As normas trazidas pela reforma trabalhista têm que ser interpretadas em conformidade, né, com esse direito internacional dos direitos humanos. E o que eu coloco aqui é que, na verdade, o Poder Judiciário, e aí nós temos, né, a própria lição do orientador da nossa colega Ana Cláudia, o professor Joaquim Gomes Canotilho, né, que os direitos humanos eles têm 4 funções e uma delas é de proteção perante terceiros. Ou seja, todos os agentes estatais, e aí está incluído o Poder Judiciário, os juízes, né, eles têm a obrigação de ofício, tá, de proteção dos direitos humanos perante terceiros. E dessa obrigação decorre tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Então, todos os juízes, eles têm a obrigação de ofício de interpretar as normas legais, como as trazidas pela reforma trabalhista, em conformidade com os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil e, se não for possível essa interpretação conforme, afastar a aplicação dessas normas legais, porque os tratados internacionais, como sua hierarquia supralegal, eles têm prevalência, né? É o que está disposto neles que deve prevalecer. Então, ainda que as normas nacionais internas tenham sido aprovadas de acordo com o processo legislativo, elas devem ceder face aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Essa obrigação ex officio decorre do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, mas também dos próprios tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Aqui eu cito vários deles. Esse material ele está disponível no manual que foi elaborado pelo GT, o Manual de Apoio à Reforma Trabalhista, ao Controle de Convencionalidade da Reforma Trabalhista, que está disponível no Observatório da Reforma, né, na intranet da PGT, e a exemplo dos manuais dos demais GTs, ele também está em fase, né, de final de editoração para publicação, né, em forma impressa, né, escrita. Essa obrigação jurídica também de os juízes fazerem o controle de convencionalidade de ofício, ela decorre de entendimento do próprio STF, eu cito aqui a decisão, e também de entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, expressos em diversas decisões aqui também citadas. Bem, e aqui eu trago, né, até foi uma observação que o colega Silvio Beltramelli, né, ele me pediu que incluísse aqui na apresentação, é que a importância, né, da nossa conscientização, nós como membros do Ministério Público, mas também dos advogados, dos sindicatos, né, dos demais atores sociais, professores, doutrinadores, tá, de fazer o uso desse instrumento, desse ferramental do controle de convencionalidade como mais um instrumento para nós levarmos ao judiciário, né, e formarmos uma jurisprudência favorável, né, aos direitos fundamentais sociais, nesse sentido da prevalência, né, dos tratados internacionais sobre as normas trazidas pela reforma trabalhista. Então, é importante nós trazermos sempre, né, nas nossas petições iniciais de ação civil pública, né, nos pareceres, né, mesmo na atuação extrajudicial, sempre os tratados de direitos humanos e esse ferramental do controle de convencionalidade e levar isso principalmente para o judiciário, para a gente formar uma jurisprudência favorável nesse sentido sobre todos os temas trazidos pela reforma trabalhista.
Aqui eu trouxe um exemplo. No manual nós tratamos de vários temas da reforma trabalhista, né, à luz do controle de convencionalidade. Eu trouxe um deles e eu vou fazer uma exposição rápida. Depois, maiores detalhes estão no próprio manual. O exemplo que eu trago aqui é do autônomo, né, trabalhador autônomo exclusivo, que é o 442B da CLT. Aqui eu ainda trouxe o parágrafo 6º, que tinha sido introduzido pela medida provisória, mas que caducará daqui a alguns dias, né? Bem, é claro que os 3 GTs, eles são complementares, né? Então, esse dispositivo legal foi falado tanto pelo Cadu quanto pelo Helder, ele tem que ser objeto de uma interpretação sistemática, obviamente, com as demais normas do nosso ordenamento jurídico, e aqui nós temos os artigos 2º, 3º e 9º da CLT, ou seja, se presentes os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, nós vamos reconhecer o vínculo empregatício, né? Não se trata de uma excludente legal absoluta, uma presunção absoluta de exclusão da relação de emprego. Então, essa interpretação sistemática ela tem que ser feita. Nós podemos também invocar o direito comparado, né, que é fonte formal subsidiária do direito brasileiro. Aqui também o Código Civil, na parte que ele trata da simulação, e o próprio princípio da primazia da realidade, né? Então, a gente pode fazer essa interpretação sistemática, mas no âmbito do controle de convencionalidade, nós podemos invocar diversos tratados, né, ratificados pelo Brasil, que fazem com que esse dispositivo legal não seja interpretado como uma excludente legal absoluta da relação de emprego. Se presentes os elementos fáticos jurídicos, deve ser reconhecido o vínculo empregatício e todos os direitos, né, dele decorrentes. Nós podemos citar os tratados que tratam do princípio da não discriminação, do princípio da isonomia, porque, como nós sabemos, toda equiparação ou diferenciação feita pelo legislador tem que ser fundado em um motivo razoável, uma razão objetiva suficiente, senão nós estamos diante de uma arbitrariedade, né, em violação ao princípio da isonomia e da não discriminação. E nesse caso, né, se estão presentes os elementos da relação de emprego, tá, você excluir a proteção trabalhista, o arcabouço legal trabalhista, pelo simples fato dele ter sido formalmente contratado como autônomo, violaria o princípio da isonomia, porque duas situações idênticas, né, duas situações de presença fática dos elementos da relação de emprego têm que ter o mesmo tratamento normativo, né? O simples fato dele ter sido formalmente contratado como autônomo não é uma razão objetiva suficiente para afastar a aplicação do arcabouço protetivo trabalhista. Então, com base, né, numa interpretação conforme aos tratados internacionais que consagram o princípio da isonomia, da não discriminação, essa norma não pode ser interpretada como excludente da relação de emprego. Aqui eu cito os vários tratados no âmbito de ONU, OIT, OEA, que trazem esse princípio, né? Normas internacionais sobre saúde e segurança no trabalho, porque é claro, né, porque o trabalhador autônomo, a ele não se aplica a integralidade das normas sobre saúde e segurança, e aqui eu destaco a Convenção 155 do OIT, e essas normas, elas são imprescindíveis, né, para a prevenção dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais, portanto, da proteção da vida e da integridade física do trabalhador. Então, também uma interpretação conforme a essas normas afasta o entendimento de que se trataria de uma excludente legal da relação de emprego. As normas internacionais sobre liberdade sindical e negociação coletiva, que eu destaco Convenção 98 da OIT, que é uma convenção fundamental da OIT, a própria 1514 também, porque é claro que o trabalhador autônomo, né, ele não faz parte da categoria formalmente representada pelo sindicato, isso esvazia o movimento sindical, né, todo o instrumental de luta, de reivindicação, negociação coletiva, greve. Então, também uma interpretação conforme a esses instrumentos internacionais que garantem, né, direito de organização e de ação sindical, também apontam no sentido de não poder se tratar de uma excludente legal da relação de emprego. As normas internacionais que o Helder que comentou, relativas ao regime de emprego socialmente protegido, né? Porque todas as normas criadas no âmbito do OIT, elas sempre, a proteção trabalhista, não só no âmbito do OIT, no direito comparado nos outros países, ela foi estruturada com base na relação de emprego, né? Contrato de trabalho por prazo indeterminado, a tempo pleno, né? E realmente é essa relação de emprego que assegura todos os demais direitos previstos na legislação. Então, uma interpretação conforme a essas normas também é no sentido de não se tratar de uma excludente absoluta, né, do contrato de trabalho.
E os próprios dados da OIT são muito interessantes, né? Os países mais desenvolvidos socioeconomicamente no mundo são aqueles cuja PEA, a população economicamente ativa, a maior parte dela é formada por empregados, né? E quanto mais os países são menos desenvolvidos socioeconomicamente, a composição da PEA vai aumentando, né? Para trabalhadores autônomos, né? Isso aponta claramente que a relação de emprego socialmente protegida no sistema capitalista é um instrumento por excelência de distribuição de riqueza, de poder e de alcance da justiça social, né? Esses dados do OIT, eles são bastante assim, esclarecedores nesse sentido. Recomendação 198 da OIT, que ela traz, na verdade, ela recomenda que os países adotem critérios no sentido da identificação, né, de elementos que identifiquem, no caso concreto, a relação de emprego, né? Como o Helder colocou, são características construídas historicamente, são os traços históricos da relação de emprego, e essas características estão presentes na figura do trabalhador autônomo exclusivo, né? Aqui eu cito algumas delas: a integração na organização da empresa, a realização do trabalho pessoalmente, né? O trabalho ter uma duração particular e certa continuidade no tempo, né? Então, são características que devem ser, pela recomendação, adotadas pelo legislador como indícios reveladores da relação de emprego, e elas estão presentes na figura desse autônomo exclusivo e contínuo, né? Então, também, uma interpretação conforme a recomendação 198 da OIT aponta nesse mesmo sentido que eu estou falando, não pode ser uma figura de exclusão absoluta do vínculo empregatício. Em síntese, né? 442B da CLT, em sede de controle de convencionalidade, ou seja, uma interpretação conforme aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, princípios que trazem, por exemplo, né, o princípio da igualdade, da não discriminação, saúde e segurança no trabalho, organização sindical e ação coletiva e a relação de emprego socialmente protegida, a interpretação conforme a essas normas são no sentido de que não é uma excludente legal absoluta da relação de emprego. Se presentes faticamente, no caso concreto, os elementos dessa relação, ela deve ser reconhecida. E o que eu trago como conclusão, na verdade, é que esse mesmo raciocínio se aplica a todas as outras normas trazidas pela reforma trabalhista, tá? Não só ao 442B da CLT, mas os diversos outros temas aqui tratados, né? Pejotização, terceirização ou contratação, contrato de prestação de serviço, tarifação do dano extrapatrimonial, prevalência do negociado sobre o legislado, é o mesmo raciocínio em todas essas normas trazidas pela reforma. E aqui também eu destaco novamente a importância, tá, da utilização desse instrumental na nossa atuação, sobretudo judicial, para a gente levar essa discussão para o Poder Judiciário e se formar uma jurisprudência favorável nesse sentido, principalmente porque essa discussão, ela, em tese, em princípio, não chegará ao STF, né? Tratando-se de normas infraconstitucionais, essa discussão sobre controle de convencionalidade chegaria ao máximo ao TST, né? O que evitaria, né, uma discussão no âmbito do STF que, claro, cujas decisões têm sido claramente desfavoráveis aos direitos sociais trabalhistas. Aqui eu vou destacar algumas atividades do GT, de controle de convencionalidade, rapidamente, né, até pela questão do tempo, não vai permitir adentrar com mais detalhes em cada uma delas. A colega já me falou aqui que eu tenho 5 minutos. Bem, primeira delas, a elaboração do material, que está em sede de editoração final para publicação em meio físico, né? A realização do seminário, ano passado, em novembro, né, do ano passado, nós fizemos esse seminário sobre a reforma trabalhista e o sistema de proteção internacional dos direitos humanos na Escola Superior do MPU em Brasília. Foi um evento conjunto PGT, escola e o grupo de trabalho da UNB, coordenado pela professora Gabriela Neves Delgado. Foi custeada a participação de 24 membros. O seminário foi transmitido pela intranet e os painéis estão gravados, foram palestras excelentes, todas elas estão gravadas e disponíveis no Observatório da Reforma Trabalhista, lá no ícone do GT de controle de convencionalidade. Então, vale a pena assistir essas palestras, que elas realmente foram muito boas. Eu destaco também a participação do MPT, e aí foi na pessoa do assessor
internacional, o colega Tiago Gurjão, que também é o coordenador deste GT, e do colega Cristiano Paixão, que é o vice-assessor internacional da PGT. Eles participaram desse período de sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi realizado ano passado em Montevidéu. E foi interessante porque as centrais sindicais, elas haviam pedido uma audiência pública para tratar da reforma trabalhista e da terceirização. E os colegas, representando o MPT, participaram dessa audiência pública, e nessa oportunidade eles destacaram, que não só as normas sobre a terceirização trazidas pela reforma, como as demais, violam tratados firmados pelo Brasil no âmbito da OEA, destacadamente o princípio da vedação ao retrocesso, a proteção judicial, a questão do acesso à justiça, e a questão da discriminação pela condição econômica. Isso foi destacado nessa oportunidade da audiência pública perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa mesma oportunidade, os colegas fizeram reuniões institucionais com o secretário-geral da CIDH, fizeram também, que é o Paulo Abrão, fizeram reunião também com o relator para o Brasil, o comissionado relator para o Brasil, que é o James Cavallaro, e também com a relatora, e essa relatoria ela é recente, ela foi criada recentemente na OEA, que é uma relatoria especial para os DESCA, os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, com a Soledad Garcia Munhoz. E nessas reuniões os colegas explicaram o que é o MPT, o que faz o MPT no Brasil e todo esse cenário trazido pela reforma trabalhista, com ênfase na violação aos tratados firmados no âmbito da OEA. Também fizeram reunião com o ministro do Trabalho do Uruguai, porque quando da aprovação e da entrada em vigor da reforma trabalhista, o ministro do Trabalho do Uruguai, ele expressou publicamente a preocupação dele com esse rebaixamento dos direitos sociais no Brasil, no sentido de uma concorrência desleal, que a gente chama corrida ladeira abaixo, no âmbito do Mercosul. Então, foi feita essa reunião com o ministro do Uruguai e os colegas encaminharam ao gabinete do ministro as notas técnicas da PGT sobre a reforma trabalhista, e o colega Tiago Gurjão também fez um estudo específico das normas da reforma à luz da declaração sociolaboral do Mercosul, a pedido do ministro do Trabalho do Uruguai. Isso também foi encaminhado para o gabinete do ministro. E interessante que ao final desse período de sessões, a CIDH, a Comissão Interamericana, ela fez um comunicado de imprensa oficial e ela fala expressamente da reforma trabalhista no Brasil. Ela diz que a reforma trabalhista causa uma grande preocupação, porque essas normas introduziram violações, retrocesso em matéria dos direitos sociais fundamentais, e esses direitos estão inscritos nos tratados firmados pelo Brasil no âmbito da OEA. Então, essa declaração da CIDH foi muito importante para nós, foi um resultado dessa articulação do MPT e também das centrais sindicais. Ixi, peraí. Outra ação que é importante destacar é a consulta que o MPT e a CUT fizeram ao Departamento de Normas do OIT, e o Departamento de Normas, em resposta, ratificou a conclusão do Comitê dos Peritos, no sentido de que a adoção ampla, genérica, do negociado sobre o legislado, para rebaixar direitos previstos pela legislação como um patamar mínimo civilizatório, na expressão do ministro Godinho, viola as convenções 98 e 154 ratificadas pelo Brasil, convenções estas da OIT. Houve, inclusive, posteriormente, uma recente manifestação, publicada esse ano, é um relatório do Comitê de Peritos da OIT, e na parte do Brasil, o Comitê de Peritos da OIT fala expressamente, que tanto a prevalência do negociado sobre o legislado, quanto a questão do contrato do trabalhador hipersuficiente, que prevaleceria sobre a negociação coletiva e sobre a legislação, ambos violam a Convenção 98, principalmente, e também a 154 do OIT. E o que consta nesse relatório, que é muito interessante, diz que o Comitê de Peritos requer que o governo examine, depois de consultar as partes sociais, os sindicatos, e revise essas normas para adequá-las às convenções 98 e 154 do OIT, sobretudo ao artigo 4º da Convenção 98.
Então, essa aqui também foi uma grande vitória de toda essa articulação feita pela assessoria internacional da PGT e também pelas centrais, né? Aqui tem algumas propostas do GT, né, exatamente para estimular e divulgar e difundir o controle, esse ferramental do controle de convencionalidade. Uma delas é a realização de cursos regionais, né, nas sedes da PRT, sobre controle de convencionalidade aplicado à reforma trabalhista, né, e nesses cursos seria o objetivo principal capacitar nós, né, membros do MPT, sobre a utilização do controle nacional ou difuso, né, de convencionalidade aplicada aos temas da reforma trabalhista. Realização de outros eventos também, a exemplo desse seminário que foi feito na escola no passado, em parceria com outras instituições, né, como as escolas judiciais dos TRTs, e aí sempre com esse objetivo, né, de levar para os juízes, né, e tentar convencer os juízes da utilização, da adoção do controle de convencionalidade, né, frente à reforma trabalhista. E a publicação e divulgação do manual, né, que ele já está em fase final de editoração para ser publicado. E também é muito importante a identificação, tá? Mas isso vai ter que ser com o tempo, é algo que pode demorar um pouco, de litígios estratégicos, ou seja, situações, né, em que reste muito patente, muito claro, né, a fruição ao gozo de direitos fundamentais, direitos inscritos nos tratados internacionais, causados pelas normas introduzidas pela reforma trabalhista. E aí, já pensando na submissão desses litígios a uma comissão interamericana de direitos humanos, né, porque quando não se resolve no âmbito da comissão, quando não é feito um acordo, a própria comissão apresenta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí pode vir uma condenação ao Estado brasileiro, né? E aí nós destacamos que essa identificação ela vai precisar até de uma ação coordenada, né, com uma ação integrada com as coordenadorias temáticas, né, para a identificação desses litígios estratégicos. E, por fim, é só para destacar, né, porque nós, quando falamos, né, de controle de convencionalidade, a gente pensa muito na OIT, mas é muito importante pensarmos também na OEA, porque no âmbito da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a própria Corte, tá, nos últimos tempos, tem demonstrado, por meio de várias decisões excelentes, né, a preocupação pelo respeito, pela efetividade dos direitos sociais inscritos nos tratados firmados no âmbito da OEA. E aqui eu cito só um exemplo, né, o caso célebre, né, da condenação do Brasil naquela sentença de outubro de 2016, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil, né, que o Brasil foi condenado por uma situação extremamente grave de tráfico de pessoas e da submissão dos trabalhadores em condições análogas de escravo. Então, é importante nós voltarmos os olhos também, não só para a OIT, mas também para a OEA. Eu agradeço a todos e eu fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. E lembrando que os diversos temas, né, da reforma analisados sob a luz do controle de convencionalidade estão disponíveis nesse manual elaborado pelo GT. Muito obrigada.